Olá! Bem-vindos! Sabe, a gente tende a achar que todo desafio na vida é, no fundo, a mesma coisa. Mas e se não for? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem poderosa, usando duas histórias antigas. A ideia é construir quase que um mapa, para a gente entender e saber lidar com duas emoções bem diferentes: a frustração, que é do agora, e a ansiedade, que é sobre o futuro. Então, vamos começar com essa pergunta. Será que todos os desafios da vida são de fato a mesma coisa? A estrutura que a gente vai analisar hoje sugere que não, de jeito nenhum. É quase como se a vida tivesse salas de aula diferentes, sabe? E cada sala tem a sua própria matéria, a sua própria lição e, claro, um jeito bem específico de ensinar. E essas duas salas de aula, no nosso caso, são dois lugares bíblicos, Mara e o deserto de Sim. E olha, o ponto principal aqui é entender que não se trata de uma repetição, tipo, a mesma lição de novo. Pelo contrário, é uma progressão de matéria, sabe? Como se fosse um currículo escolar mesmo, que vai se aprofundando cada vez mais na lição sobre confiança. Ok, então vamos entrar na primeira sala de aula, Mara. O que é super interessante aqui é que o problema não era a falta de alguma coisa. Não é que não tinha água. Tinha. O problema é que a água era amarga. Essa desconexão, né, entre a expectativa e a realidade. Essa é a raiz da frustração. É uma crise que explode inteiramente no presente, no agora. E a lição é bem direta e poderosa. O resultado final não está sob nosso controle. Agora, vamos para a segunda sala de aula para ver como a coisa evolui. No deserto de Sim, o cenário muda completamente. Aqui não tem um evento traumático acontecendo agora, no presente. O problema é a projeção da falta lá no futuro. A preocupação é: e amanhã? Não vai ter pão. A emoção, por causa disso, muda. Sai da frustração e entra na ansiedade. E a lição, então, fica mais sutil ainda. O tempo também não está sob nosso controle. Então, o ponto central é exatamente essa diferença. Pensa bem, a frustração, ela explode no agora. É uma reação a algo que já está ali, na sua cara. A ansiedade, por outro lado, ela é diferente. Ela se infiltra, sabe? Ela começa a projetar cenários sobre o amanhã e vai corroendo a nossa confiança por dentro de um jeito silencioso. E olha só que interessante o poder que a ansiedade tem de distorcer a nossa percepção. Com medo desse futuro incerto no deserto, o povo começou a fazer uma coisa curiosa: romantizar o passado no Egito. A memória deles, convenientemente, editou a parte da escravidão e focou na comida. Por quê? Porque a segurança de um passado que era previsível, mesmo sendo horrível, parecia melhor do que a total insegurança do futuro. Bom, e qual foi a resposta para essa ansiedade toda? Não foi um estoque gigante de comida. Foi uma pedagogia, uma lição. O maná, ele não era só alimento, entende? Era, na verdade, uma lição estrutural diária sobre dependência. E ela foi desenhada especificamente para confrontar de frente esse medo do futuro. E as regras eram, nossa, de uma simplicidade brutal. Regra número 1, colha só o suficiente para hoje. 2, confie que amanhã vai ter mais. E 3, é proibido acumular. Simples assim. Era na prática um treinamento diário contra essa nossa necessidade de querer controlar o amanhã. E a consequência para quem quebrava a regra era imediata e bem visual. O maná que era guardado simplesmente apodrecia. E isso não era só um milagre para ensinar uma lição, sabe? Era uma revelação espiritual muito profunda sobre a verdadeira natureza da segurança. E aqui a gente chega num princípio fundamental: a ansiedade gera corrupção. Essa tentativa de estocar segurança, sabe, de controlar o amanhã porque se tem medo, isso acaba gerando uma espécie de podridão interna, exatamente como o maná que era guardado e apodrecia. Mas a lição não parava aí, não. Ela chegou no seu auge, no seu clímax, com a introdução do sábado. Pensa comigo, se o maná ensinava a dependência diária, o sábado ensinava algo ainda mais profundo, mais radical: a parada completa, a cessação. O simples ato de parar. A própria palavra Shabat, em hebraico, vem da raiz que significa cessar, parar, interromper. Então veja bem, não é só sobre relaxar porque o corpo está cansado. É sobre uma interrupção voluntária da atividade. É o ato de parar mesmo, quando ainda tem um monte de coisa para fazer. Então, durante 6 dias na semana, o teste era sempre sobre o futuro. A pergunta era: dá para confiar que amanhã vai ter provisão de novo? Mas, no sábado, o teste mudava, e mudava drasticamente.
A pergunta se tornava: é possível parar? Hoje? E vamos combinar, isso é muito mais difícil, né? Confiar no amanhã já é um desafio, mas parar completamente hoje, abrir mão de todo o controle produtivo, isso pode ser um desafio ainda maior. É que o sábado ensina algumas coisas bem profundas. Primeiro, que o mundo não depende do nosso esforço constante para continuar girando. Ele quebra aquela mentalidade de escravo, sabe? Aquela vozinha que diz: eu preciso produzir sem parar para poder sobreviver. Na verdade, o sábado é uma declaração de identidade. Filhos descansam. Escravos é que produzem sem parar. Ok, e como a gente traz tudo isso para nossa realidade? A verdade é que a vida moderna se parece muito mais com a ansiedade estrutural do deserto de Sim do que com aquela crise pontual lá de Mara. A gente vive numa cultura que o tempo todo nos ensina a acumular, a juntar garantias para o futuro. Então fica a pergunta: como é que a gente diferencia um planejamento saudável de uma idolatria do controle? A grande diferença está na origem, na fonte. A prudência, o planejamento saudável, nasce da responsabilidade e leva à paz. Já essa necessidade de controlar tudo nasce da insegurança, age por falta de confiança e, no fim das contas, o que ela produz? Tensão e ansiedade constantes. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. O problema nunca foi o ato de planejar. A questão central é: onde o coração está colocando a sua segurança? Na lição lá do deserto, quando a confiança se desloca da provisão de Deus para o próprio plano, aí sim o planejamento deixa de ser prudência e vira uma fonte de ansiedade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né, para a gente refletir. Qual é o maná acumulado que ameaça apodrecer na nossa vida hoje em dia? Será que é o dinheiro? O controle sobre a carreira? A nossa reputação? Ou talvez aquela tentativa de estocar segurança nos relacionamentos? O princípio continua o mesmo. Aquilo que a gente acumula por medo, em vez de por confiança, corre sempre o risco de se corromper.